Olá, este é o devocional O Viver do Peregrino. Estamos estudando a primeira carta do apóstolo João. Hoje, nos voltaremos a uma pequena porção da introdução da primeira carta de João, que tem um impacto profundo na história humana e em nossa fé. A frase, a vida se manifestou. Quando João diz que a vida se manifestou, ele está falando sobre a encarnação de Jesus, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. A encarnação de Cristo, ou seja, o fato de Deus ter se feito carne como nós, é uma verdade fundamental, um dos pilares da nossa fé. João não só afirma que Jesus sempre existiu, mas que ele se tornou visível, palpável, de voz audível, entrando no tempo e espaço para nos salvar, conforme lemos em João 1,14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso não foi apenas uma aparição temporária. Jesus veio em carne, viveu como um homem, experimentou as fraquezas da nossa humanidade, mas sem pecado. Andou conosco e cumpriu a vontade do Pai até o fim, morrendo em nosso lugar e nos trazendo a salvação de forma real e tangível. Ao cumprir a redenção e ressurgir, ascendeu ao Pai, como relatado em Atos 1, de 9 a 11. Por mais claras que sejam essas afirmações nas Escrituras, ao longo da história da Igreja, essa verdade foi frequentemente atacada. No tempo de João, havia grupos como os gnósticos que negavam a encarnação de Cristo. Eles acreditavam que o mundo material era mau e que o Verbo jamais poderia se tornar carne. Os docetas, por exemplo, defendiam que Jesus apenas parecia ter um corpo físico, mas que na verdade não era humano. Já os serentianos acreditavam que Jesus era apenas um homem comum que teria recebido Cristo temporariamente, do batismo até a crucificação. Essas heresias negavam a plenitude da mensagem do Evangelho. Se Cristo não tivesse se encarnado verdadeiramente, ele não teria sido capaz de se identificar conosco em sua vida e morte humanas, nem de nos salvar. A encarnação é a solução divina à queda do homem, e sem ela não há redenção. João enfatiza a importância de crer que Jesus veio em carne, como ele diz em 1 João 4, 2 e 3. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Portanto, a encarnação de Cristo nos traz esperança e segurança. Deus, em sua grande sabedoria e amor, desceu até nós. Ele não enviou um representante distante, mas o próprio Filho, que assumiu a forma humana. Isso nos garante que Jesus não é apenas um exemplo moral, mas o próprio Deus que habitou entre nós para nos redimir. Ele conhece as nossas fraquezas e nos oferece uma salvação completa. Hoje, ao refletirmos sobre essa verdade, entendemos o privilégio de conhecer um Salvador que se fez homem, andou conosco e nos concedeu vida eterna. Apenas um Salvador identificado conosco em sua humanidade poderia ser nosso substituto legítimo na cruz. Além disso, a santidade que Cristo manifestou em sua carne é uma garantia do poder que o Espírito Santo tem de nos santificar. Possuímos ainda a firme convicção de que o nosso Salvador, em toda a sua humanidade e divindade, está à direita do Pai nos céus e nos assegura um destino final glorioso e certo. Firme hoje sua fé
nessa afirmação: meu Salvador veio em carne para me salvar, e sua obra perfeita de redenção foi realizada em carne a meu favor e será completada no meu corpo quando ele vier concluir sua salvação em mim. Que gloriosa redenção! Não se esqueça de seguir nosso devocional nas mídias sociais. É só pesquisar por Igreja no Guará. Ajude-nos a divulgar esse trabalho, compartilhando esse conteúdo com amigos e familiares. Vamos juntos alcançar ainda mais corações, para a glória de Deus. Para reflexão no momento de oração, leremos Hebreus 2, de 14 a 17. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo.